sobre deuses caídos. Deuses caídos. 1 Samuel 5. Abra a tua palavra já em 1 Samuel. Eu estou numa linha de mensagens sobre a soberania de Deus. Eu não sei se você está percebendo como Deus é soberano, como Deus é maravilhoso. E esse momento em Samuel é maravilhoso, porque Deus se manifesta de uma maneira tremenda no capítulo 5. Mesmo assentados com muita reverência, nós vamos estar lendo 1 Samuel, capítulo 5. Não será projetado, então abra a tua Bíblia, abra a tua palavra. Se você não trouxe, encosta perto de alguém aí que trouxe. Deixa eu falar um pouquinho do contexto histórico para você entender o que eu estou falando. A Arca da Aliança era o símbolo maior junto ao povo. O que tinha a arca? Tinha um maná escondido dentro dela, né? O maná que caiu do céu, eles pegaram um pouco e colocaram ali. Tinha a vara de Arão que floresceu e as tábuas, representando a lei. Lembra disso? E a arca foi feita de quê? De pinos, revestida de ouro. Pinos, uma madeira não era nobre, representando a nós, como pessoas, humanos, mas revestido com ouro. E aonde essa arca ia, ela levava a presença de Deus. Então o povo levava a arca e ganhava a guerra. Interessante isso, né? Aonde chegava, a arca trazia a presença do Senhor. Mas o povo de Deus ficou contra o Senhor. Nessa época, era Eli. Lembra? Isso está no livro de Samuel. A mãe de Samuel, para você lembrar, para você saber o contexto, era Ana. E Samuel, né, é dessa época. E Eli, ele era um sacerdote gordo, acho que mais gordo que eu não sou tão gordo assim. Ela deu uma risadinha. Mas ele estava gordo, muito lento. E os seus filhos trabalhavam junto com ele. E os seus filhos pecavam na porta do templo. Os seus filhos, eles eram pessoas corruptas. E olha que os filhos de Samuel faziam parte da linhagem sacerdotal. Então depois a gente pode até estudar o que eles faziam. Mas não é esse o caso agora. Então o povo estava corrompido. E veio ali os filisteus e roubaram a arca. E é tão interessante que nesse instante que falaram, a arca do Senhor foi roubada, porque a arca era dentro do templo, estava protegida, né? No templo. Sabe o que aconteceu com Samuel? Com Eli? Com Eli. Ele estava numa cadeira, virou, caiu, quebrou o pescoço e morreu. E no povo, eles declaravam Ecabode. Repita comigo assim, Ecabode. A glória do Senhor se foi. A glória do Senhor se foi. Ou seja, foi roubado o bem mais precioso. Depois, mais na frente, vocês vão ver que Davi tenta trazer, tem toda aquela história. Mas nesse instante, a arca foi levada para os utensílios e foi um ato assim grotesco para o povo de Israel. E aí a gente começa aqui no capítulo 5, vamos ver? Os filisteus trouxeram a arca de Deus e a levaram a Ebenezer e a Asdote. Tomaram os filhos a arca de Deus, tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. A casa de Dagon era um templo pagão, entendeu? E tinha um ídolo chamado Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, os Asdote, no dia seguinte, eis que estava Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tornaram-no e tornaram pô-lo em seu lugar.
Levantando-se de madrugada no segundo dia, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficaram apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entraram no templo não lhe pisaram o limiar de Asdote até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os Asdotes e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdote como em seu território. Vendo os homens de Asdote que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Até fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos, ó Deus, ouvir a tua palavra e ter o discernimento dela. Fala conosco, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Deus não convive com os nossos ídolos. Foi isso que foi feito. Pegaram a presença de Deus e colocaram dentro do templo. E a palavra de Deus diz claramente que isso não é possível. Deus não divide a glória dele com os nossos ídolos. Aliás, com ninguém. Né? Olha lá, foi isso que nós acabamos de ler. Dagon caiu e se despedaçou, e a terra dos filisteus foi assolada por pragas. Essa história é um alerta para nós. Não podemos fazer Deus conviver com os nossos ídolos. E o que eu quero falar dessa noite é isso. Nós queremos que Deus conviva com as nossas mazelas. Nós queremos que Deus conviva com os nossos pecados. Nós queremos que Deus viva entre nós com os nossos ídolos. Isso não é possível. Não é possível. Né? A história do roubo da arca pelos filisteus, como já vimos, né? Qual foi, perdão, vamos ver aqui antes, né? Quando os filisteus levaram a arca da aliança para o templo de Dagon, parecia um ato de vitória, mas o que aconteceu foi uma clara, aqui, eu não estou mexendo, não sei o que está acontecendo, foi uma clara demonstração da supremacia de Deus. Deixa só eu aqui, tá bom? Vamos ver primeiro então? Vamos lá. Primeira da manhã, o que aconteceu? Dagon caiu diante da arca com o seu rosto em terra. Ou seja, foi lá, colocou todos os utensílios que eles roubaram na casa de Dagon, colocou lá a arca. Então a primeira vez que chegou lá, o ídolo estava caído. Chegaram e falaram assim: opa, o que está acontecendo aqui? Não está o ídolo de pé. Bora lá. Segunda vez, segunda manhã, Dagon estava caído novamente. Desta vez sem cabeça e sem luz, né? Depois disso, a terra dos filisteus foi assolada com tumores e pragas. Isso está em 1 Samuel 5:6. E eu quero que você leia junto comigo aqui. Deus não divide sua glória com ninguém. Onde ele está, ídolos não permanecem de pé. Aí você fala assim: tem acontecido tanta coisa comigo, tem coisas que eu não sei porquê. É Deus trabalhando na sua vida. Deus se manifesta. E é isso que nós vamos ver essa noite, né? Nossos Dagons modernos, os nossos ídolos hoje. Irmãos, é tão importante você saber que você é templo do Espírito Santo. É tão importante saber que Deus habita em você. É tão importante saber que você é selado com o selo do Espírito. Você é vaso de barro com uma excelência, um grande tesouro dentro. E Deus tem falado isso conosco constantemente. Que nós somos povo separado, nós somos nação santa, povo escolhido de Deus, somos mesmos. Aí não dá para poder fazer uma mistura. Porque Deus não consegue habitar no meio de um povo impuro e de lábios impuros.
e que adoram deuses. E nós temos alguns deuses hoje na nossa vida, e nós precisamos entender que Deus está trabalhando para que isso caia por terra, pessoalmente na nossa vida. Vamos ver alguns, né? Vamos lá. Controle. É um Deus na nossa vida. Tentamos ser senhores do nosso destino. E eu falava pela manhã, e eu estou fazendo uma série de mensagens sobre a soberania de Deus, que Deus, Ele quer o controle da nossa vida. Ter o controle é uma idolatria. Você já viu isso? Onde você está indo? O que você está fazendo? Onde você gastou? Qual que é o valor? Que hora você chegou? A pessoa não pode. A gente tem que ter controle de tudo. Né? Eu recém-casado, eu acho que a menina já não aguentava mais. Onde você está? 2 andares, né? O que você está fazendo aí embaixo? Grudado, onde você vai? Não é por nada. É querer ter o controle, é querer saber, é querer. Nós temos que ter paz. É uma idolatria essa questão de controle. Por que ele não falou comigo? Podia ter falado comigo. Sabe, nós precisamos descansar no Senhor nessa questão. E Deus, Ele quer trabalhar, porque Deus é que está no controle, não somos nós. Eu gosto muito de depender de Deus. A dependência de Deus é maravilhosa, porque Ele faz coisas extraordinárias conosco, né? O segundo ponto é a vaidade. Buscamos o valor na aparência e outros status. Você pensa que a vaidade é só esse povo doido que parece que injeta as coisas hoje para poder tirar as marcas do tempo e fica um monstro? Isso não é vaidade, isso é loucura. A vaidade vai no que nós queremos mostrar para as pessoas. Quanto mais simples formos, mais o Senhor nos usa, mais o Senhor se revela a nós. Eu não vou, eu não posso ir porque eu não tenho roupa para ir. Eu não quero porque, na verdade, eu não fui convidado. Eu não faço, eu não realizo, a gente se trava na vaidade. Se não for de carro, eu não vou. Alguém vai passar para me pegar, então não vai, cancela. Eu preciso sempre de algo. Isso vem detonar com a nossa vida e se torna algo terrível para nós. Tem gente que não vai na esquina se não arrumar o cabelo, se não trocar a roupa, se não colocar os óculos escuros, se não andar e vai lá na esquina, compra 1 quilo de tomate e volta. E se ser refém, o que as pessoas vão pensar? Né? O que as pessoas vão pensar? E Deus tem falado conosco a respeito disso. O status. Tem gente que paga um preço por status. O que é status? Ser aquilo que a pessoa não é. Nós dizemos sempre, tem gente que com mortadela volta peru. A gente sabe que é mortadela, mas o que você acabou de comer? Peru. Peito de peru. Nós precisamos viver a simplicidade da nossa vida, né? Segurança. Confiarmos em dinheiro ou em coisas materiais. Tem gente que é tão seguro que passa fome. Que vontade de comer uma pizza. Não, melhor não. Passa fome que eu falo assim, vontade de comer. E a vida é tão curta, queridos.
E eu quero dizer que não é um gordinho dando testemunho, mas eu quero te dizer que o maior dos prazeres que Deus nos dá é o paladar. É poder você saborear algo gostoso. E eu queria que eu te leve nessa vida. Não é? Então, muitas vezes a gente tem uma segurança, Eu me lembro que eu trabalhava no banco e veio o plano Collor e levou o dinheiro de todo mundo. Quem é que dá? Poupança na época era algo tão atual, teve gente que se matou. Eu vi cliente e fui inteiro de clientes que se mataram. Por quê? Porque a segurança dele estava naquilo que ele tinha e foi tirado. Sabe, uma das coisas que Deus tem trabalhado, Ele tem tirado as nossas muletas, os nossos ídolos. E muitas vezes o salário não dá até o final do mês. Será que é só o meu ou tem mais alguém aqui que vai baixar a mão então? Aí a confiança está no Senhor. E a gente fala assim, Senhor, e olha que a gente paga as nossas contas. E não estou falando de usura, é que as contas vêm. Não é? Você precisa de uma internet, você precisa de água, você precisa de luz, você precisa fazer uma compra, você precisa beber uma água potável, porque hoje se você bebe água da torneira, você tem um monte de enfermidades. E aí você vai gastando, quando você vê, você fala assim, Senhor, não deu. Aí a confiança está em quem? Em Deus. Em Deus. Eu posso conversar com aqueles que estão endividados e eles vão dizer para você e para mim, e eu posso até falar sobre isso, que não gastaram com usura, foram necessidades. Olha, com essa doença nós gastamos cerca de quase R$2.000 de remédios, de isotônico, de soro, disso, aquilo, R$2.000. Vai comprar um antibiótico lá, 200 e poucos reais o antibiótico. Agora, se a nossa segurança estiver no dinheiro, o que a gente faz? Não. Passa lá no postinho, vê o remédio que tem e pronto, acabou. Né? Não pode gastar. Deus tem falado conosco. Aprovação. Tem gente que precisa de aprovação. Ser aprovado. São ídolos modernos. Ai, olha, eu preciso de elogio. Se eu não tiver, viu, Dan? Se não for elogiado, eu não vou. Se eu não for a estrelinha de Belém, a vaquinha de presépio, eu não vou ser. Já ouviu isso? É verdade, tem gente que, ai, o que eu vou fazer lá? Ah, eu acho que eu não vou, não. Irmãos, tem gente que precisa ser visto, né? Vivemos para agradar pessoas ao invés de agradar. Não dá. E Deus tem falado conosco a respeito dessas coisas nesses dias. Devemos fazer Deus conviver com essas prioridades, mas diante da sua glória, eles não existem. Deus expõe os nossos ídolos porque nos escraviza. Por que Deus é mal com a gente? Ele quer tirar a escravidão do nosso coração. Eu posso dar muitos testemunhos aqui. Há 3 anos atrás, eu entrei em burnout. Há 4 anos, né, Guilherme? 4 anos já, né? Eu vou falar com os pastores a respeito disso agora, ministrar. Por quê? Porque a gente quer ser aprovado pelas pessoas. O burnout vem quando você já não tem mais condições. Sabe uma coisa que acontece muitas vezes conosco? Nós criamos pessoas. Por exemplo, a Noemi nunca me prometeu nada. A Noemi, ela é a Noemi como pessoa. Eu invento uma Noemi e depois eu fico de mal para a Noemi, porque a Noemi não correspondeu àquilo que eu inventei como ela é. No burnout eu precisei ir conversar com um psicoterapeuta. Sabe o que ele virou para mim e falou assim: você inventou as pessoas são como elas são. Você precisa acordar. É igual entrar num relacionamento e achar
cara é um príncipe. Oh, vai ser um marido maravilhoso. E quando chega lá, oh, querido, blá, 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 mas o cara nunca prometeu nada. E quando chega lá, ele é o que é. E quando se casa, daí você fala assim, foi com isso que eu casei? Você me enganou. Não, ninguém engana ninguém, queridos. É que nós criamos pessoas que não existem. Daí a gente se revolta com Deus. Mas Deus tem tirado as escamas dos nossos olhos. E Deus tem falado conosco no profundo, nesse sentido. Ele quer nos tirar da escravidão de criar também pessoas que não existem. Uma das coisas que pegava muito comigo, e isso era algo, nossa, terrível. Eu estava escravizado sobre isso. E era como se fosse uma idolatria mesmo. Eu queria sempre fazer as coisas para os outros, sempre servir os outros, mas esperando o quê? O quê? Como o pastor é lindo, como o pastor é maravilhoso, como o pastor, olha, isso que é pastor. E quanto mais elogiava, mais eu me dava. Aí o dia que eu fiquei doente, o que aconteceu? Próximo. Acho que é melhor eu procurar outro campo, porque aqui já. Entende? Aí Deus vem e quebra. Aí Deus vem e tira. Aí Deus fala assim: olha, você idolatrou tanto isso que agora eu vou ser obrigado a trabalhar com você, para você entender que as coisas não funcionam assim. Por isso que a palavra de Deus, tudo que façais, façais como para o Senhor, né? A consequência de convivermos com ídolos, quando tentamos conviver com os nossos ídolos, as consequências também nos afetam. Vamos ver? Primeiro, inquietação. Nada nos satisfaz. Segundo, confusão. Perda de propósito e paz. Tem gente que é muito confuso. Começa a reformar o banheiro, para de reformar o banheiro porque tem que trocar a pia. Daí não troca a pia, quebra a pia, arranca a pia, a mulher fica sem a pia. Aí então vai lá para a lavanderia que está precisando também uma reforma, daí arrebenta a casa inteira e não consegue chegar a lugar nenhum. Pastor, por que você está falando? Eu estou falando de consequências de idolatria que temos, de querer fazer coisas que não foram feitas para nós fazermos, e não era o tempo de ser feito, porque quando nós dependemos de Deus, Ele direciona, e tudo que Deus começa, Ele A gente fica confuso, né? E nós perdemos o propósito e a paz. Qual outro, né? Rupturas, relacionamentos e vidas espirituais abaladas. É o que a gente mais vê. O que é isso, pastor? Não tem uma firmeza. Não tem uma. Tinha um casal que era muito engraçado. Ainda não se falava em TPM. Acabou de se casar. Mulheres que têm TPM fortes. Eu não sei se você sabe disso. Tem umas que tem dor de cabeça que precisa se trancar no quarto e ficar 2 dias. Tem outras que quer mandar o marido embora. Não quer nem ver. Some daqui. Qualquer coisa me irrita, né? Tem mulheres que são assim. E era tão engraçado que ele, no mês, ele ia embora 2 vezes e voltava 3. Relacionamentos abalados, não tem firmeza espiritual. O amor deles eram baseados em sentimento. O que eu estou falando? Ela, ai, que saudade, pastor, vem cá, meu marido foi embora, vai buscar ele, pastor. Chegava lá, uma semana, pastor, estou indo embora de novo, porque não dá para conviver com aquela mulher, eu pegava toda a minha roupa, estou indo embora de novo. Daí eu fiquei nessa, né? E vai, e volta, vai. Eu falei uma hora, eu falei assim, irmãos, quando vocês entenderem que amor não é sentimento, mas é decisão, vocês vão permanecer. Porque uma hora ela sente vontade de te ter, outra hora ela te manda embora. Como é que fica isso? E isso que acontece. Uma hora a gente quer ser amigo de fulano, outra hora a gente não olha para fulano e vira a cara, uma hora a gente. E é porque a gente não está firmado.
Então essas rupturas de relacionamento é por quê? Porque o nosso espiritual está abalado. Porque quando nós temos Deus, nós olhamos com um olhar sincero para todos e convivemos com todos. E que depender de nós, nós temos paz com todos. O desequilíbrio é total. Toda quebra de princípios tem consequências para nós. Deus não convive em meio de bagunça. Amém? Bora lá. Deus destrói os nossos ídolos para nos libertar. Deus expõe nossos ídolos por amor, pois Ele não divide a sua glória. Ele está dizendo: eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. O seu dinheiro não te traz alegria nem prazer. As suas amizades não são para você o que você precisa de tão essencial. Os relacionamentos não é que lhe traz paz. Quem te traz paz sou eu. Vamos lá? Ele destrói aquilo que confiamos erroneamente, para nos mostrar que apenas Ele pode sustentar a nossa vida. Ele não tolera ídolos, porque sabe que nenhum é capaz de salvar, restaurar e nos dar a verdadeira. Olha, se eu tiver Deus na minha vida, eu posso enfrentar qualquer situação. Eu posso ouvir qualquer calamidade. Não depende dessa. Quer ir embora? Opa! Quer ficar? Eu tenho uma frase de gordinho que é muito legal. Quem não gosta de gordinho, que não quer conforto. Vai abraçar uns magricela aí para você ver como é que é o negócio. Né? Não gosta, não quer ficar? Está liberado. Nós precisamos ter essa paz também de liberar as pessoas. Nós precisamos ter essa paz de seguir em frente com as nossas vidas. Nós precisamos. Por quê? Porque nós começamos a ter ídolos de se apegar a coisas, a situações, a pessoas, a locais. Ai, a minha casa. Ai, o meu carro. Ah, a minha igreja. Ai, isso. E se Deus nos quiser tirar tudo isso, como tirou de Jó? Nós precisamos entender que Ele é suficiente. Ele é suficiente. Né? Olha lá, Isaías 42, 8. Vamos ver juntos? Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outra a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Acabou. Né? Quais são os dragões em nossa vida? Existe algo que você está colocando acima de Deus? Você está tentando manter ídolos no templo do seu coração enquanto deseja a presença de Deus? Sabe o que aconteceu comigo? Eu me apeguei muito aos meus filhos e comecei a criá-los como a galinha que cuida dos seus pitainhos. Sofreram muito, então eu comecei a trabalhar em 2 empregos. Eu paguei faculdade para o menino, depois eu paguei faculdade para a menina. Eu pensei nele 100%. Aí o menino casa, aí eu comecei a viver a vida da menina. Ela fazia 2 faculdades, ela saía às 5 da manhã, chegava, ia para a segunda faculdade e trabalhava à noite. Então, tudo que você imagina, eu preparava para ela ter a vida dela. Aí ela casa e vai embora. Sabe o que aconteceu? Deus retirou os meus filhos. Daí ele falou assim: agora eu quero ver se eu sou suficiente para você. Agora eu quero ver se. Aí eu entrei em burnout. Eu não aguentei, eu virei. Verdade. Ganhei uma taça de cristal, eu bati, estava saindo. Eu tinha acabado de sair do Covid, estava andando para poder respirar, porque o meu pulmão tinha sido comprometido em 60% e eu não conseguia respirar direito, então o aconselhamento era andar. Aí de repente eu bati numa taça de cristal, a minha mente fez assim, ó. Não conseguia decidir nada, não sabia o que estava acontecendo.
me fugiu aonde eu estou. Uma pessoa que nunca desmaiou, uma pessoa que sempre teve controle. Eu cuidava de 3 igrejas na época, era presidente do presbitério, tinha muitas responsabilidades, reuniões. Eu falei assim, não dá mais. E Deus, Ele zerou a minha vida, tirando os ídolos, tirando tudo. Tirando tudo. Sabe quantas pessoas foram em casa? Quem quis conversar comigo altinho? Ninguém queria conversar comigo. Queria conversar com o pastor, com o reverendo, com o presidente do presbitério. Queria conversar com a pessoa que fazia o bem, se acaso pudesse, a pessoa que podia indicar, a pessoa que era quem indica. Mas o camaradinha que não estava lá, quase babando, parado, no canto, que não sabia o que fazer, ninguém queria. Viu? É assim. Aí sabe quem foi suficiente para mim? Deus. Ele falou assim, ó, Luiz, eu acabei de quebrar todos os seus ídolos. E financeiramente também vou te quebrar. Porque eu não tinha como receber. Eu vou tirar essa casa com você, porque eu morava num sítio maravilhoso. Vou tirar também esse local seu aqui. Eu tinha acabado de pegar meu dinheiro, comprar 2 terrenos, um para o meu filho e construído uma casa para minha filha. Estava zerado, estava sem dinheiro. Sabe quanto que custa um psiquiatra? R$ 2.500. Eu não tinha dinheiro para pagar. Porque R$ 2.500, porque você só ia de lá pagar a consulta com 800 e comprava mais 1.500 de remédios. Os remédios que deixa você meio dopado, que faz você andar, parar, faz você dormir. Que nem dormir, estava dormindo. Deus tinha acabado de arrancar os ídolos, porque Ele não convive com os nossos ídolos. E Ele falou assim, do zero eu quero conversar com você. E Deus tem trabalhado, irmãos, em nós, para mostrar aquilo que Ele quer retirar das nossas vidas, mas nós agarramos com tanta força. É a mesma coisa de falar, né? Maranata, Jesus, vem em breve. Só que eu não quero, enquanto eu não tiver o meu Porsche. Vem não, Senhora, eu não tenho o meu milhão ainda. Eu ainda não fui para Cancún. Mas eu quero que o Senhor venha depois que tudo isso acontecer. Sabe? A gente se apega a coisas. Senhor, eu acabei de comprar esse banco novo para a igreja. O Senhor vai vir arrebatar a igreja. E agora? Essas coisas não nos prendem. E não deve nos prender. Tem gente que tem coisa guardada, empoeirada, mas se o filho pega e quebra, meu Deus, isso era da minha avó. O que você acabou de fazer, menino? Graças a Deus que quebrou. Acho que se apega muito em coisas. Roupas. E esquece que Deus, Ele é suficiente. E é tão maravilhoso entender isso. Conviver com a glória de Deus exige rendição. Se Ele for Deus em nossas vidas, Ele quebrará todos os ídolos. Eu tenho falado depois de um tempo, Senhor, arrebenta com tudo mesmo, porque eu não quero ficar zerado para entender quem Tu és. Eu não quero. Nós temos vezes, e eu precisei desmamar alguns remédios muito rápido, que me deram muitos remédios. Teve vezes que eu estava indo sozinho, dirigindo com muita dor no estômago, porque o cérebro dizia assim, eu quero remédio, e não tinha um remédio. E isso é abstinência, tá bom? Cuidado com esses remédios. Eu tinha que ir para o hospital sozinho, e lá passava a noite, chegava de manhã e não conseguia. Então, sabe, quando você fala assim, olha, eu não quero viver mais isso, eu não quero depender dessas coisas, Senhor, eu quero depender de Ti. Talvez você já tenha passado por algumas situações, e eu quero te dizer, aprenda com as situações, para que elas não se repitam na tua vida. Não, aquilo que Deus tirou de você como um ídolo, não vem com aquela musiquinha, restitui. Não peça para Deus restituir nada, peça para Deus fazer tudo novo na tua vida.
É isso que Deus quer fazer. E o novo de Deus não é o melhor está por vir. O melhor não está por vir, o melhor já veio. Que é Cristo Jesus. O novo de Deus é ter a expectativa, não a ansiedade. Quem já teve expectativa das coisas que vão acontecer? É o que tem acontecido comigo nesse tempo. Eu tenho tido expectativas. O que será que Deus vai fazer? Qual será o próximo passo que Deus vai fazer? Qual será a direção que Deus vai me dar? Como vai ficar a minha vida daqui a um tempo? Por quê? Porque eu achei que ia morrer e eu já tinha comprado até o caixão. Para não dar trabalho para os outros. Isso é ansiedade. Deus quer que nós tenhamos expectativas de coisas novas que Ele vai realizar. E é isso que Deus está falando nessa noite. Mas o único caminho, Porque pode ser doloroso, mas é o único caminho para a verdadeira. Quem vai ser caminho? Liberdade de paz. De pessoas apegadas a tantas coisas. Eu era tão apegado ao meu primeiro casamento, não que eu não seja no segundo. Totalmente diferente. Um rapaz que casa com 22 anos e um homem que casa com 59. Visão diferente, irmãos. Mas eu era tão apegado e Deus destruiu tudo. Eu também idolatrava. Eu dizia, não pode, comigo não. Tem coisas ruins que só podem acontecer na casa dos? Na minha não. Eu sei você. Aliás, a gente põe até a plaquinha, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, praga alguma chega. Deus age. É só você ser um idólatra. Se você começar a idolatrar pessoas, se você começar a idolatrar coisas, se você começar a idolatrar, Deus vem e arrebenta com os teus ídolos por amor a você. Porque Ele te ama. Porque Ele quer te dar paz e liberdade. O que a gente aprende com essa lição? Então, vamos ver? Primeiro, venha comigo. Reconheça seus ídolos. Pergunte-se o que ocupa o lugar de Deus. O que ocupa o lugar de Deus no meu coração? É o trabalho? Olha, cuidado, Deus pode tirar de lá. Aconteceu isso comigo também. Eu estava como gerente na Mitsubishi Motors do Brasil, tendo um salário e ganhando caixa 2, e Deus arrancou tudo de uma hora para outra. E eu fui ser zelador de igreja. Quando o povo chegava, passava a mão ainda, viu, Dani, para ver se eu tinha limpado ou não. E não abriu mais porta. Ore por discernimento. Peça a Deus que revele aquilo que está. Senhor, o que está acontecendo? Mostra para mim, mostra. Eu tenho levantado aos dias aí, e às noites nós temos orado. Senhor, mostra a tua vontade, mostra a tua vontade, mostra a tua vontade. Graças a Deus, com 59 anos eu sou mais maduro, mas essa mulher nunca casaria com um rapaz de 22. E tem pessoas que não associam a crianças, e tem gente com 50 aí que ainda não cresceu, ainda está agarrado as coisas deste mundo, e quer ter gente caminhando com ela. Enquanto você for superficial, as pessoas não vão se achegar a você. E é tão interessante isso que eu estou te falando, querido. Eu já estou encerrando, que já deu 9h12, mas a palavra é essa: quando você depender de Deus, as coisas vão acontecer na sua, porque você vai dar honra e glória a Deus, não a você. Bora lá, abra a mão, submeta a Deus, entregue sonhos, planos, desejos ao seu Senhor. Eu e nós estamos com um plano de trocar o carro. Eu vou contar para vocês, senão vocês podem ir lá e comprar na nossa frente. E aí a gente está juntando dinheiro. Sabe o que a gente vai? A gente está orando. Esse é o nosso sonho, Senhor. Vai ajudar na obra, vai ajudar. Mas também, se não for, tá bom esse. Gratidão a Deus é tudo. Submeta os seus sonhos ao Senhor. Bora lá, abra a mão do que controla você, mais do que Deus.
ou ocupa mais tempo? Abraão. Pense alguém fissurado por casa limpa. Eu era sozinho dentro daquela casa. Eu entrava pela manhã para poder fazer tudo e deixar tudo em ordem. Eu limpava o que estava limpo, com medo que alguém chegasse e visse sujo. E Deus nada, e as coisas do Senhor nada. Eu conheço gente assim. Toma cuidado, né? Cuidado para que te controla a tua vida. Cultive intimidade com Deus. Busque sua presença para preencher o vazio que os ídolos deixaram. Ou seja, Deus vai derrubar tudo. Daí o que sobra para você? Só Deus. Então busque Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Já estou encerrando. Vamos ler. A glória de Deus é incomparável. Ele não compartilha o trono com ninguém. Não insista em segurar aquilo que não pode sustentar a sua vida. Quando Deus expõe e destrói nossos ídolos, Ele não está nos punindo, mas nos libertando para vivermos plenamente para Ele. Para Ele. Só o Senhor é Deus. Fora dele, não há. Eu achei tão interessante uma vez. Me chamaram, pastor, vem aqui, minha mãe ficou doida. Qual é aqui? Minha mãe ficou louca. Pastor, vem depressa, porque ela está precisando de uma oração. Ela está quebrando tudo dentro de casa. Essa mulher desceu o armário, era prato quebrado, era copo quebrado, era tudo quebrado. E eu cheguei no meio disso. Eu já aconteceu umas coisas doidas comigo. Aí chegou, pastor. Assim, falaram que você não está bem. O que está acontecendo? Não, nada, pastor. Só quebrei algumas coisinhas que ninguém quer lavar aqui em casa. Estou cansada, pastor. Estou cansada. Tem esse tanto de coisa que eu vi aí que está tudo quebrado aí, agora não precisa lavar. Agora, eu deixei lá, eu não sou louco, eu deixei lá 2 pratos, 3 copos, alguns talheres. Quem quiser, usa, lava e põe de volta. O que ela fez? Ela eliminou o problema dela. Coisa doida falar isso, né? Mas eu vi essa mulher fazendo isso. Porque ela falou, estou cansada. Eles acham que eu sou empregada. E dessa forma, o que acontece? Eu achei uma solução para ter uma vida mais tranquila. Eu achei. Sabe? Deus trabalha na nossa loucura. Deus trabalha na nossa situação para nos fazer com que vivamos uma vida plena. Deus não quer homens e mulheres pesarosos. Deus quer homens e mulheres que possam viver a plenitude do que Ele tem hoje. Aquilo que é idolatria na tua vida, Ele vai tirar. Guarda essa palavra que eu estou te dando. Aquilo que te impede você ter paz, Ele vai tirar. Aquilo que impede, e muitas vezes você vai chorar porque Ele está tirando aquilo que impede você. Não, eu tenho pena. E agora? E agora? Eu já vi gente falando assim, e agora? Eu estou sarado, e agora eu não tenho mais doença. Vou reclamar do quê? Não reclamo. Vamos ficar em pé. Se Deus for Senhor da tua vida, os ídolos vão cair. Estão ouvindo um amém? Mas será que é amém mesmo? Eu quero te dizer que isso é tão importante para que nós tenhamos uma vida plena com Deus, queridos. Eu quero orar por você. Deus está trabalhando na tua vida. A cada dia Deus está te fazendo melhor. E a cada dia Deus vai tirar o peso, o jugo. Ao te ame todos que estão cansados e oprimidos. Eu os aliviarei. Mas o alívio do Senhor é tirar o peso. Que a gente ama, que a gente gosta, que a gente adora, que é o nosso vida. Então, Senhor, pode levar. Pai, nós estamos encerrando esse culto. Certos da tua presença. Obrigado pela ceia, obrigado por recebermos
esses novos membros na Kairos. Obrigado, Senhor, porque podemos cantar, louvar e bendizer o teu nome. E obrigado, Senhor, porque entendemos que tu não convive com os nossos ídolos. Faz o que tem que ser feito. Estabelece o teu vigor em nós. Renova a nossa força. Tira aquilo que impede. Como a tua palavra diz, aplana os caminhos para que possamos caminhar, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, teu nome. Amém. Amém.